E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui o último vídeo do LDA, da última apostila de Química das suas vidas, pelo menos no ensino médio, tá? Esse LDA aqui a gente vai falar de proteínas, que é o último tópico de bioquímica, tá? Nós vamos começar a partir do exercício 15, porque os outros 14 nós respondemos aí em carboidratos e lipídios, tá? Então vamos lá. As proteínas, grupo de polímeros naturais, são as moléculas mais abundantes e com maior diversidade de funções nos sistemas biológicos, cada qual exibindo um papel característico. Relaciona as informações a seguir com a classificação das proteínas de acordo com as suas funções biológicas, tá? Então nós temos aqui ao lado uma série de classificações dessas proteínas, tá? E aqui nós temos, né, nossas informações que nós temos que relacionar corretamente com cada uma dessas classificações, certo? Como sempre, eu vou começar pela primeira, vou dar uma analisada nessa primeira aqui e dar um número para ela. Então, quem que armazena nutrientes para o vegetal? Vão ser as proteínas nutrientes. Quem vai estar relacionada à construção dos organismos, participam da constituição das membranas celulares e da formação dos tecidos. São as proteínas estruturais. Atuam como catalisadores biológicos, pois aceleram as reações químicas que ocorrem nas células. As enzimas, né? As enzimas são responsáveis por esse tipo de trabalho. Quem que atua no equilíbrio das funções orgânicas? Vão ser as proteínas regulatórias. O próprio nome já remete ao que ela faz, né? Isso que é lindo na área de exatas. Nós não precisamos ficar inventando nomes, a gente já fala aquilo que o nome quer dizer. Defende o organismo contra a invasão de corpos estranhos que o agridem, como vírus, bactérias, protozoários, entre outros. Vão ser as proteínas de defesa. Óbvio, né? Para finalizar, realizam o transporte de íons e moléculas de órgãos de um órgão para o outro. As proteínas transportadoras, elas servem para transportar. Bom, finalizamos o 15 e vamos para o próximo. Exercício 16. As proteínas são polímeros formados pela união de várias estruturas menores denominadas aminoácidos. Em relação a essas macromoléculas e seus monômeros, analise as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeiras e F para falsas. Vamos lá. Os aminoácidos que formam as proteínas apresentam um grupo carboxílico de caráter ácido e um grupo amida de caráter básico. Não está certo porque os aminoácidos são ácidos carboxílicos que contêm uma função amina. Então, está errado. A ordem e a disposição dos aminoácidos na cadeia proteica são fundamentais para a função a ser exercida pela proteína. Sim, está correto, tá? E vale ressaltar que uma simples inversão ou uma simples alteração de um tipo de aminoácido na cadeia já é o suficiente para que a proteína perca completamente a sua função, tá? Os aminoácidos são unidos entre si por meio de ligações químicas chamadas ligações glicosídicas. Não, né? Os aminoácidos são unidos entre si por meio de ligações peptídicas. Diferente. Os animais produzem apenas 11 dos 20 aminoácidos disponíveis para os seres vivos na síntese das proteínas. Os 9 aminoácidos faltantes devem ser obtidos na alimentação e são chamados de essenciais, correto? Vamos lá, exercício 17. Fazer a pele produzir mais colágeno é a meta de muitos dos mais modernos produtos de beleza. Cremes faciais que utilizam a substância mostrada a seguir têm conseguido esse efeito. O arranjo de sua longa cadeia cria nanofitas planas, apesar de o mecanismo exato sobre a sua ação na pele ainda ser desconhecido. Acredita-se que a superfície larga e plana formada pelas nanofitas poderia facilitar
o acúmulo de colágeno. O texto traz uma abordagem sobre aumentar a concentração de uma proteína de um derivado de pentapeptídeo D, tá? O exercício 18. A lisina é oxidada no organismo, formando a hidroxilisina, que é um componente do colágeno. Por outro lado, a degradação da lisina por bactérias durante a putrefação de tecidos animais leva à formação de cadaverina, cujo nome é uma ideia ao seu odor. Então, nós temos a lisina, tá? Quando nós temos o estado de putrefação, nós temos a cadaverina, né? Que é um nome bem característico, né? Assinale a informação correta em relação a esses compostos. A hidroxilisina é um glicosídeo. Na realidade, elas apresentam estruturas de aminoácidos que são ácidos carboxílicos que contêm função amina, tá? A cadaverina é um lipídio, também não. A lisina é uma proteína, também não. E a lisina e a hidroxilina são aminoácidos. Exatamente, as duas são aminoácidos, beleza? E o exercício 19, assinale o que for correto. Os aminoácidos comumente presentes nas proteínas são substâncias de caráter anfipático. Isso significa que essas moléculas podem atuar tanto quanto ácidos e como bases. Ou seja, quando o aminoácido encontra-se em solução aquosa, ocorre a reação ácido-base e dá origem ao zífteron. Então, na realidade, essa característica de atuar como ácido ou base não é exatamente o anfipático, e sim um caráter anfótero, né? Então, os aminoácidos vão ter caráter anfótero, por isso que eles atuam como ácido ou base. Caráter anfipático é quando a molécula apresenta região hidrofóbica ou hidrofílica. Aí ele vai ser anfipática, ou seja, vai ter um duplo caráter polar, tá? Então essa daqui tá errada. Em relação aos carboidratos mais simples, denominados monossacarídeos, pode-se destacar ambas as aldoses, a glicose e a frutose, cujas fórmulas estruturais são, nós temos aqui a fórmula da glicose e a da frutose. As estruturas estão certas, tá? Só que a glicose, ela vai ser uma aldose e a frutose, ela é uma cetose, tá? Então nós temos aqui essa divergência na 2. O 4 aqui, ó. Considerando que os monossacarídeos sejam metabolizados pelo organismo liberando energia, cada grama de açúcar libera 4 quilocalorias. E segundo a reação abaixo, que é essa aqui, a gente pode inferir que o metabolismo de 3 mol de glicose são produzidos 18 gramas de CO2, assumindo então que essa reação seja completa. Então, primeiro que aqui a gente tem uma equação que não está completamente balanceada, né? Por que ela não está balanceada? Aqui eu tenho 6 oxigênios mais 2, então deste lado aqui eu tenho 8 oxigênios, e aqui eu só tenho 4. Por que eu preciso fazer aqui primeiro, professor? Balancear. Balancear é colocar os coeficientes estequiométricos de uma forma exata. Olha o que a gente vai ter aqui, ó, se a gente balancear. Estou colocando um pouquinho acima para ficar bem visível as informações, tá? Depois que nós fazemos o balanceamento, nós chegamos aqui aos coeficientes estequiométricos de 3, 18, 18 e 18, tá? O que esse coeficiente estequiométrico nos diz? Que 3 mols de glicose estão para 18 mols de CO2. Então você pega a massa molar do CO2 e faz essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ela nos diz o quê? Que 18 mols de glicose vezes a massa do molar da glicose, né? A glicose, ela tem 44 gramas por mol. Por que ela tem 44 gramas por mol, professor? São 2 vezes o oxigênio, cada oxigênio tem uma massa molar de 16, 16 com 16, 32, tá? Com mais 12 do carbono, 32 mais 12 dá 44. 18 vezes 44, 792, eu acabei esquecendo de colocar aqui,
a palavra gramas, né? 792 gramas, tá? Então vai estar errada a 4. Os polímeros são divididos em naturais e sintéticos. Na obtenção dos polímeros sintéticos, se um polímero é obtido a partir de dois tipos de monômeros diferentes, recebe o nome de homopolímero ou polímero normal. Se o polímero é obtido a partir de três tipos ou mais, recebe o nome de copolímero. Então aqui a gente tem algumas inconsistências, né? Ele fala que os polímeros são divididos entre naturais e sintéticos, essa parte concordamos, né? Só que na obtenção dos polímeros sintéticos, se um polímero é obtido a partir de dois tipos de monômeros diferentes, recebe o nome de homopolímero. Tá errado, o homopolímero são monômeros iguais, tá? E se o polímero é obtido a partir de três tipos ou mais, recebe o nome de copolímero. Aqui a gente já tem a partir de dois monômeros ou mais, já é o copolímero. Então a 8 também vai estar errada, tá? Não tem nenhuma afirmação correta até agora. 16, acetaminofém, também conhecido como paracetamol, fórmula abaixo, apresenta os grupos funcionais amida e fenol. O ácido acetilsalicílico, fórmula abaixo, apresenta os grupos funcionais ácido carboxílico e éster. Apesar de esses compostos apresentarem grupos funcionais diferentes, são usados como analgésicos e antitérmicos. Bom, primeiro ele fala que o paracetanol, né, apresenta grupo funcional amida e fenol. Vamos ver isso aqui? Aqui nós já identificamos um fenol e aqui nós já identificamos uma amida. Opa, tá legal. E aqui ele fala que o acetilsalicílico tem um grupo funcional ácido carboxílico e o grupo funcional éster. Então essa daqui está certa. Finalmente, uma alternativa certa nesse exercício. Bom, finalizamos assim o exercício 19. Finalizamos aqui o nosso LDA, o último LDA do ano. Você terminou de assistir esse vídeo, é só fazer a prova e partir para o abraço em Química. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, por ter assistido esse vídeo até aqui, de ter acompanhado todos os outros vídeos, né? Eu espero ter contribuído com os estudos de vocês e até a próxima. Muito obrigado.